Fala, meu povo, estamos começando o quê? Mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Os Nordestinos pelo Mundo, número 94. Estamos chegando perto do número 100 e temos um convidado super especial para o número 100, como que tá hoje aqui, que é maravilhoso também, todo mundo é especial, mas só porque vocês pediram muito essa pessoa específica que está chegando. Mas antes de eu apresentar a personalidade maravilhosa que está aqui na minha frente, que vocês não estão vendo ainda, talvez só um pouquinho do ombro, eu vou agradecer a galera do Apoia-se. Muito obrigado a todo mundo que apoia o nosso podcast lá. O nome de vocês vai aparecer agora. E você pode nos ajudar com R$5, você pode nos ajudar com R$10, você pode nos ajudar com 300 milhões de reais, se você tiver. O que estiver ao seu alcance, você pode nos apoiar. Se você não tem como nos apoiar com dinheiro, você nos apoia dando joinha, compartilhando, curtindo e comentando com amor. Certo? Porque do lado de cá tem humanos. Então, sempre com amor. Muito obrigado, galera do Apoia-se. Todo mês tem sorteio de caneca, blusa, enfim. Tem as recompensas lá. Link na bio ou você aponta para o QR Code que está aparecendo. Agora eu queria agradecer também os nossos patrocinadores maravilhosos. Mercadinho São Luís. Sicredi, que acabou de fazer 30 anos. Uma festa maravilhosa. Foi incrível. Muito obrigado pelo convite. Sou associado lá. Você também pode virar. Dunkerhead, velho. Dunkerhead, tanto na Maraponga como na Aldeota. Nossos patrocinadores, Burgão, Massa. Tem eventos, tem festa, tem um monte de coisa lá. Vai no QR Code, segue, diz que veio pelos nordestinos. E também Brazilian Roots, nosso patrocinador oficial de Amsterdã, porque a gente é chique desse jeito. Nós temos uma patrocinadora internacional que nos apoiou na turnê internacional quando nós fomos para os Países Baixos e quis continuar nos patrocinando no Brasil. Então, muito obrigado por todos vocês. E a Vai Pra Marte, que é esse estúdio que vocês estão vendo, onde rola essa gravação. Ele também é colocado para locação, se você quiser gravar o seu podcast, conteúdo. Pode ser que você grave com... Ai, quase que eu derrubo a caneca. Que você grave com o nosso diretor maravilhoso, Washington, com a nossa produtora Bela. Enfim, muito obrigado a todo mundo que faz isso aqui acontecer. Beleza? E se você quiser ser um patrocinador, entre em contato com a gente, que a sua marca pode estar aqui com a gente também. Agora chega... dessa introdução, que é importante, porque é a galera que apoia, e vamos direto para o nosso entrevistado do dia, que é maravilhoso, é um artista incrível, que sempre foi muito pedido por vocês aqui, e a gente estava deixando, assim, tipo, não, uma hora a gente chama ele, na hora certa a gente chama ele, e ele interagiu com a gente, eu falei, é agora, certo? Daniel Peixoto, um artistaço, meu irmão. Como é que você tá? Tô massa, feliz de estar aqui. Que bom que deu certo. Uma lenda nesta cidade, né, não? Não, em mais lugares, mas aqui, de fato, é uma lenda, né? Faz tempo que eu sapateio por aqui. Bicho, muito obrigado por estar aqui, velho. Eu que agradeço demais. Eu tava super afim de vir. Desde que eu conheci vocês, eu falei, olha, eu quero estar lá. Tu conheceu através do Max Peterson? Do Max, a gente se conheceu pessoalmente em julho do ano passado. A gente fez um programa para Globo, para TV Esmares, mas passou na Globo Nacional. E aí, quando ele veio para cá, eu falei, caramba, também sou um nordestino pelo mundo. Você é amigo do Max? Me tornei a partir desse trabalho que a gente fez juntos. Assim, já conhecia da internet, somos caririenses e tal, sempre achei ele hilário. E tive a oportunidade, foi muito legal a conexão, porque ele é muito carinhoso. Vamos mandar uma mensagem pro Max agora? Vamos. Mandar uma mensagem pro Max aqui agora, ao vivo, viu, gente? Sei que vocês gostam do Max. Então vamos mandar uma mensagem aqui. Eu fiquei com essa ideia aqui. Max Peterson, tá aqui. Dá uma mensagenzinha. Querido Max, eu sei que você tá em Paris, não é? Em turnê. Paris, em turnê, com seu show maravilhoso, seu espetáculo incrível. Mas eu tô com um convidado aqui que é teu amigo, cara. Daniel Peixoto. Manda um alô aí, Daniel. Max, volte logo pra gente fazer a nossa banda, Nordestine Child. Ih, manda um alô aqui pra gente, Max. Vamos ver se ele vai ouvir, se ele vai me dar moral. Nesse dia que a gente gravou, estávamos eu, ele e o Johnny Hooker fazendo essa filmagem. Aí a gente fazendo o vídeo lá, eu falei, olha, somos 3, a gente vai concorrer com a Beyoncé, nós vamos ser os Nordestine Childs. Muito bom esse nome. Os Nordestine Childs. Muito bom. Uma mensagem para você. Mandei, tá mandado pro Max. Daniel, se tem alguém nessa cidade que não te conhece, que não teve a possibilidade de saber quem você é, mais do que eu te apresentar, eu gosto que o convidado se apresente por ele mesmo. Quem é você, cara? Quem é Daniel Peixoto? Pode falar para a câmera da verdade ali, ó, daquela encarada, quebra a quarta parede. Bom,
Eu sou um artista, tem uma expressão que está rolando agora que eu acho muito legal, tem gente que acha cafona, mas eu acho super propício, que é multi-artista, né? Eu comecei aqui em Fortaleza nos anos 90, adolescente, como modelo. Depois eu participei de uma seletiva na TV União, né? Fui apresentador da primeira leva da TV União de VJs, lá em 2003, 2004. E logo em seguida dessa época da TV União, eu formei o Montage, que foi a primeira banda de eletro-rock do Norte e Nordeste. Trabalhei muitos anos, trabalho ainda a minha prioridade como músico, mas também tenho um trabalho na comunicação. Fiz o Porto Dragon Sessions, que é um programa na Music Box Brasil, que é um canal só de música brasileira a cabo, apresentando novos artistas da cena musical aqui do Ceará. Tenho um trabalho também com rádio lá em São Paulo, que é onde eu moro há algum tempo. E me divido nisso, assim, sou cantor, sou comunicador, faço alguns trabalhos como ator também. Tá pra jogo, né? Tô pra jogo, foi cultura, foi arte. E além do mais, assim, todo artista hoje em dia, principalmente independente, tem que ser produtor também, né? Então, além de eu estar na frente das câmeras, em cima dos palcos, eu faço também a parte de produção, que eu acho um saco, mas tem que ser feito também. Não é só produção. Tem a produção, tem que ir atrás de edital, tem que ir atrás de... Tudo. Mas isso envolve produção, né? Envolve produção, assim. Quando participo de algum... Por exemplo, esse programa de rádio que eu faço também a produção. Já nessa época da TV União, também era o produtor do programa. Eu sempre me envolvi, assim, eu sou um bom capricorniano e tem aquela coisa de o boi só engorda com o olho do dono. Tô ligado. Às vezes, quando eu delego funções e tem alguém com competência para produzir comigo, eu sempre estou ali do lado também, porque eu acho que é importante, assim, eu nunca gosto de entregar 100% na mão. Mesmo que eu confie na pessoa, eu acho que é importante o artista estar ali envolvido também para deixar uma cara maior, ter a sua cara ali. Justo. E você estar ali acompanhando as coisas. Perfeito. Tá apresentado, audiência. Agora a gente vai entrar nos detalhes, beleza? Daniel, você é de Fortaleza, mas, né? Eu nasci aqui em Fortaleza. Mas foi pro Crato. Porque a minha mãe estava aqui na época, mas a minha família materna é do Crato. E eu cresci no Crato, foi lá que eu comecei a estudar canto, piano, teatro. Minha formação artística começou lá no Cariri. Entendi. Aí você foi muito cedo, então, pro Crato? Fui com, sei lá, 3, 4 anos por aí. A minha família paterna é do Crato. Não, sorry. A minha família materna é do Crato, a minha família paterna é carioca. Então, cresci no Crato, mas estava sempre também com meu pai, a minha família... Cearoca. Eu sou Cearoca também. E é uma longa história também, assim, porque a família Peixoto, na verdade, é de Exu, no Pernambuco, que já é fronteira ali com o Crato. E a minha família paterna, que mora hoje no Rio, na verdade, é do Sul. Meu avô é gaúcho e a minha avó é catarinense de Santa Catarina. Então, eu sou um grande Brasil, assim, um só. E foi no Crato que você começou a ter aula de piano, Sim. teatro? Na Sociedade de Cultura Artística do Crato, a SCAC, que é uma escola que existe até hoje. Comecei lá fazendo aula de canto, depois teatro, piano, estudei um pouco de piano, um pouco de violão, um pouco de dança, assim. Então foi uma boa base para a minha formação artística e que depois disso tudo que eu estudei nessa época eu pude aplicar em outras áreas, como a banda, né? E, enfim, essa coisa da comunicação. A tua ligação com a aula mesmo foi só nessa idade ou você, depois que foi ficando mais velho, também continuou estudando? Eu estudei até a adolescência, assim, e fiz parte de muitos grupos. Eu, assim, com 11, 12 anos, eu já fazia parte de musicais, que a gente viajava pelo Nordeste. Mas sim, foi durante a infância. Depois eu vim embora para cá, acho que em 1999, bem novo, e já para trabalhar com moda, eu fazia muita publicidade e já fui aprendendo, assim, teve essa bagagem, mas também aprendi muita coisa. O seu trabalho com moda era por detrás dos bastidores, mas também como... Não, na moda eu trabalhava... Como modelo. Assim, na verdade eu trabalhei uma época como assistente do Nicolas Gondim, que é um fotógrafo incrível, que depois foi quem fez as minhas fotos e as fotos de montagem mais icônicas. Mas eu fazia muita publicidade e fazia uma parte mais underground da moda, porque
assim, eu ia para os castings e as pessoas diziam, você não tem cara do verão cearense, assim. E eu fazia uma coisa mais ligada à androginia, assim. Então pegava uma coisa mais underground da moda, assim, mais o lado B da moda. Entendi, alternativa. Né? E como assim? Tipo, também não sou tão alto, eu tenho só 1,76, então não fazia tanto desfile, mas ao mesmo tempo fiz bastante coisa ligada à moda e foi muito massa porque foi a moda que me apresentou as pessoas que depois iriam me ajudar em outras funções, coisas, assim, né? como o próprio Nicolas, que fez as fotos mais legais do montagem no começo, que foi muito importante, e que depois chegou a dirigir clipe meu. E as pessoas que eu conheci nessa época foram as pessoas que no futuro iam trabalhar comigo ou fazer parcerias, então foi uma boa escola. Foda. Agora, voltando para tua infância ainda. Você é neto de militar, certo? Aham. Existe uma ideia de que todo militar é muito disciplinador, é muito mais firme com as coisas. Isso era uma realidade na sua casa? Ou era diferente? Ser neto de militar lhe ajudou, lhe atrapalhou, dificultou? Como é que foi a sua vida? A minha família, que é a parte militar, é a minha família por parte de pai. São essas, né, que são do Sul, mas que moram hoje no Rio de Janeiro. E é engraçado, eu não tive, assim, quando eu já, né, na minha infância e já na adolescência, já era uma criança afeminada, assim, já estava dando pinta e já me vestia de formas, né, diferentes. Imagina, eu no Crato desse jeito nos anos 90, assim, então causava uma certa estranheza. Mas não, a minha família paterna acho que me abraçou e me compreendeu muito mais. A minha família paterna, eles são, apesar de ter meu avô militar, eles são intelectuais, são professores da UERJ, da UFRJ. A minha avó, que é linda, tem 84 anos hoje, ela é formada em sociologia, foi muitos anos pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, meu pai também trabalhava lá. Então eu tive um acolhimento, digamos assim, melhor, mais rápido, vindo dessa família. E hoje eu também me dou muito bem com a minha família materna, mas a minha família materna demorou um pouco mais a me entender, me compreender, me aceitar. Hoje eu não tenho problema com nenhum deles, amo todo mundo, assim. Mas lá naquela época que eu morava no Crato, eu causava terror. Eu lembro que teve um seguidor que quando eu abri caixinha, aí ele falou, chame o Daniel. Ele falou, o Daniel quebrou barreiras quando o mato era alto. Legal. Eu anotei isso. O Daniel quebrou barreiras quando o mato era alto. É interessante esse tipo de coisa. Eu fico feliz porque a gente sabe que o Brasil é um país que não tem tanta memória, assim. E quando a gente começou com montagem, lá em 2004, 2005... não tinha essa cena de artistas LGBTs que hoje você se lançar na música como artista LGBT é meio caminho andado, porque tá na moda, né? A gente tem a Pablo, a gente tem a Glória, a gente tem o Jama, a gente tem Jalu, a gente tem uma leva de artistas que hoje, assim, mas naquela época não tinha, assim, era só o montagem levando, não era nem a tomate na cara, era a pedrada na cara, né? A gente, pessoal do rock, não aceitava a gente porque achava que a gente era uma banda gay. O pessoal dos lugares gays não abraçavam porque achava que a gente era muito pesado para aquele universo. E a gente foi exatamente fazendo isso, assim, capinando uma história e levando essa pedrada, né, para que hoje tenha essa abertura. E eu lembro que na época, assim, tipo, todo mundo sabe que a MPB sempre foi constituída por muitos LGBTQIA+, mas se você parar para pensar, as pessoas não discutiam isso, era um tabu, né? Todos esses figurões que vêm lá dos anos 70 e que todo mundo sabe que faz parte da comunidade, ninguém abertamente... se a gente for fazer um resgate, a gente tem o Ney Matogrosso, que era assumido. Nos anos 90 a gente tinha Cássia Eller e Edson Cordeiro. Verdade. E ninguém mais, assim, ninguém trazia a pauta. Todo mundo sabia que a Gal Costa era uma mulher bissexual, mas ela nunca permitiu que essa pauta fosse, né, discutida abertamente. Hoje, assim, eu acho muito massa que essas pessoas, não importa a idade, elas venham, né, porque eu imagino, eu não conseguiria viver trancado numa mentira, e eu acho que a minha liberdade é uma das coisas mais importantes que eu tenho. Mas você vê assim, tipo, então a Cássia e o Edson Cordeiro, que inclusive eu gravei com ele depois, foram
as minhas referências, assim, até o Montagem, se você parar para pensar, não tinha uma artista que fosse assumidamente e que, além da coisa de se assumir, trouxesse a militância dentro do discurso e comprasse essa briga e, né, assumisse essa responsabilidade. E eu acho que quem escreveu isso deve ter relacionado a essa questão também, assim. É total, mas foi nesse aspecto que ele falou. Eu tenho muito orgulho disso e eu conheço hoje em dia muitos artistas estão super bombados aí, que me falam isso e que, né, como o Montagem foi importante para essa aceitação. E as pessoas ficavam pensando assim, porra, esse viadinho lá do sertão do Ceará tá fazendo isso, tá na TV, tá na imprensa, tá no jornal e tá sendo aceito, assim, então eu também posso, né? Isso é legal demais. É legal demais. E é exatamente essa pergunta que eu ia fazer a seguir, sobre a montagem, né? Da importância que você já falou aí, da parte da militância, de ter sido realmente o que a pessoa que mandou a mensagem falou, do mato alto. E todo mato que é alto e você vai ser o primeiro a capinar, é difícil, você se fere, se machuca. Quais foram para você, Daniel, na montagem, assim, os momentos mais emblemáticos, assim, que você sente, cara, eu fui muito feliz de ter feito essa banda. Quais foram os momentos mais emblemáticos para você? Nossa, assim, demais. É muito louco pensar nisso, porque eu acabei cruzando com artistas quando eu era lá, esse viadinho no sertão do Ceará, sonhava em assistir um show, nunca pensei que de alguma forma pudesse me conectar. Pato Fu é a banda de maior referência e o nosso primeiro álbum foi produzido pelo Dudu Marotti, que é produtor do Pato Fu, dividi line-ups com o Pato Fu, o próprio Edson Cordeiro, que foi ele quem veio me procurar para fazer o feat, e Cardigans eu ouvia demais, e a gente abriu uma turnê do Cardigans, era o dia do aniversário da Nina Persson, que era vocalista. Eu saí do lugar onde a gente fez o show, comprei um bolo, entrei para cantar parabéns. Eu falei, gente, não é possível que eu estou vivendo isso. Prodigy era minha banda favorita desde sempre. Quando o Montagem acabou... Mas foi o primeiro show solo, né? Assim que eu comecei o meu trabalho solo, eu recebi o convite para abrir a turnê brasileira do Prodigy. Então, assim, tipo, foi muita coisa surreal. Regina Casé também, que eu sempre adorava, e a gente, né, participou dos programas dela. Eu realizei muitos dos meus sonhos com Montagem e foi uma excelente abertura de portas, assim, foi uma forma... E eu acho que isso muito se deve à nossa cara de pau, assim, quando você se acha incapaz de pertencer a uma coisa, o mundo acaba te deixando distante daquilo, assim. Como eu sempre acreditei que a gente poderia fazer e que a gente era capaz de estar nesse meio... Né? Acho que o universo acabou levando e muita coisa, assim. Eu lembro, hoje a gente fala muito dessa coisa do metaverso e na época da pandemia teve as lives. Lá nos anos 2000 tinha o Second Life, que era um simulador de vida, né, paralelo a isso. O Montagem foi a segunda banda no mundo a participar do Second Life, só tinha tido show do U2 antes. Caramba. A gente fez esse show, o cara programou, fez os avatares. Então, assim, a gente estava, né, sendo uma espécie de vanguarda, sem querer parecer arrogante. Não, mas, assim, isso foi há 15 anos atrás, né? Essa coisa das lives, do metaverso. O Montagem tem uma característica de ter ido, né, assim, ser pioneiro, não só nessa coisa da questão da visibilidade dentro do universo LGBTQIA+, mas nessa coisa de tecnologia e de romper essas barreiras. Né? Assim, depois a gente foi aceito nos festivais de rock, a gente tocou em vários festivais de rock, nas casas de rock. Depois que a coisa ficou mais legal, mais popular, o universo LGBT também levou a gente para lá. E foi muito massa porque a gente conseguiu transitar por muitos universos e foi um período muito massa, assim. Acho que o Montagem foi uma época incrível da minha vida. Fazendo 18 anos hoje? A gente fez esse ano, quer dizer? A gente fez nosso primeiro show. A banda começou a ser programada em 2004 e o nosso primeiro show foi em 21 de janeiro de 2005, no finado e saudoso Nós 3D. Então foi 18 anos. E vai ter alguma coisa? A gente fez em dezembro, na Estação das Artes, um primeiro encontro que foi incrível, assim. E isso é tão legal de ver,
Porque os fãs da época estavam todos lá, foi um show catarse, tem vídeo na internet, quem quiser procurar. E o mais legal também é que tinha uma galera muito nova, que na época do montagem era criança, e que teve, né, acesso àquilo pela primeira vez e teve um impacto, como a gente impactava as pessoas naquela época. E a gente fez o carnaval também, esse ano no Aterrinho, foi um show bem legal que a gente fez, acho que na segunda-feira de carnaval, que foi uma das celebrações. Mas a gente está aberto, a gente está procurando outros shows, porque a galera de outros estados também cobram muito e cobram da gente, né? Então, assim, se você estiver assistindo, cobrem dos produtores locais, assim, porque a gente tem vontade de ir, mas não depende só de nós, né? É um negócio que o artista quer chegar, mas o difícil é conseguir bancar, né? E estamos preparando também um material inédito para soltar. Tem algumas coisas que na época a gente lançou só em formato físico e que a gente vai disponibilizar esse ano nas plataformas de streaming, mas também estamos produzindo um material inédito para celebrar esses 18 anos. Single novo ou EP? Um álbum. Um álbum? 10 músicas? Não sei 10, mas algumas... 9. É que assim, tem uma divisão. EP até 6 músicas é EP. A partir de 7 já é álbum. Então a gente vai lançar um álbum. Eu pensava que o álbum era configurável a partir de 9 canções. Não, são 7. Até 6 é EP e a partir de 7 é disco. 6,5 já foi, né? Tu fez uma 6 e uma música metade. A gente tá com vontade de fazer assim, lançar umas 6 músicas inéditas e convidar alguns DJs foda pra fazer uns remixes e a gente lançar, sei lá, 9 ou 10 músicas por aí. Esse ano? Esse ano, com certeza. Tu já falou isso em algum lugar? Já falei por aí, já falei em rede social. Isso é uma coisa. Não foi É porque, assim, na verdade, a gente estava programando isso para os 15 anos do Montagem, que foi em 2020. A gente ia Pandemia, né? A gente ia ter uma residência, tem um centro cultural lá em São Paulo que chama Centro Cultural da Diversidade, que é um órgão da prefeitura, que é incrível. E a gente ia fazer 15 datas com 15 novos artistas LGBTs que vieram depois do Montagem, numa residência que ia ser incrível e o álbum ia ser nessa pegada. Mas, enfim, a gente já sabe a desgraça que aconteceu logo em seguida. E aí esse plano foi interrompido. E a gente já tinha começado a produzir essas músicas lá naquela época, então tem algumas coisas que a gente já só fez, deu continuidade, mas agora nesse período que eu tô aqui, desde janeiro, a gente acabou se encontrando para fazer coisas novas. E vai ter algum feat? Não, a gente todo de vocês? São todos nossos. Sem feat? Por enquanto, sem feat. Certo, não tem problema não. Vai ser bom demais, do mesmo jeito. Mas fala, você ia falar alguma coisa? Não, é isso. Pronto. Você, cara, teve a oportunidade de tocar em festivais gigantescos, né? Eu sei que você pincelou aí alguns artistas, mas eu quero falar mais especificamente sobre isso, ó. Em 2006 você tocou com a banda, ainda com a banda, né? No qual é o nome do festival? A gente fez 2006 Campari Rock com o Cardigans Team Festival? Campari Rock. Foram 2 edições, que era um festival que infelizmente não tem mais, mas era um festival patrocinado pela Campari. O Team Festival foi em 2007. Foi na Marina da Glória, lá no Rio de Janeiro. Teve a edição São Paulo e a edição Rio. Foda, né? E aí, nesse festival, foi assim, o super som, que a gente tocou com Hot Chip, Arctic Monkeys, The Killers, Juliette Lewis, Anthony D. Johnson, Bjork, tava todo mundo nesse festival. E a gente, olha, a atração brasileira só tínhamos nós, o Vanguard e o Del Rey, que é aquela banda do China, tocando Roberto Carlos. E é assim, a gente sem acreditar, porque a gente tinha caído ali de paraquedas num evento cheio dos nossos ídolos e todas essas bandas eram bandas que a gente já curtia. Foi do caralho. Você chegou a conhecer alguma dessas bandas? Todos eles, assim. Tem uma história engraçada. A gente ficou nessa época do Team Festival hospedado. Eu não sei se é Hilton o nome do hotel. Tem um hotel no Leblon, na verdade no Vidigal. Quando você sobe ali no Rio, tem um hotel em frente ao Vidigal. Sheraton, Hilton, não me lembro, enfim. Que tem uma praia particular dentro desse hotel. Certo. E no final desse dia que a gente, do show do Montagem, no Team Festival, a gente foi pra lá e o camarim tava cheio de cheio de bebida. A gente pegou um saco, colocou todas as bebidas dentro de um saco.
e foi pra essa praia ficar curtindo lá o nosso pós, né? Aí, de repente, chegou The Killers e Arctic Monkeys. Na praia, sentou com a gente, começamos a beber, demos as bebidas pra eles. E ficamos lá, curtindo a praia com a galera e trocando ideia. E eles super gentis, assim. Eu lembro que tava muito frio nesse dia. E eles lá nadando, e a gente falou, gente, mas como assim? Imagina a praia lá na Inglaterra, qual é a temperatura, frio, né? Isso aqui pra gente tá temperatura ambiente. Então você tomou uma com o Killers e com Arctic Monkeys. Cruzei com a Bjork várias vezes, não interagi porque eu já sabia que o... Ela é mais fechada, né? Né? Tem uma foto clássica dela dando o dedo para um fotógrafo na praia do Leblon, que foi justamente nessa época. Então, assim, vi de longe, admirei, mas não interagi. Mas troquei muita ideia com a Juliette Lewis. Falei para ela que Assassinos por Natureza era um dos meus filmes favoritos, que eu sabia todas as falas decoradas. Ela duvidou, comecei a falar todas as falas para ela. Ela, assim, abismada. O vocalista do Anthony D. Johnson também, que eu não estou me recordando o nome dele agora, mas troquei uma ideia, ele foi super gentil também. Esse Teen Festival, em termos de socialização com os artistas, foi muito bacana. Assim. Rolava isso, né? De ter isso nos bastidores. Olha, outra experiência muito legal. Em 2015, a Gabi Amarantos me convidou para tocar com ela no Festival da Cultura Inglesa, no Memorial da América Latina. E tava o John Marsh, que era o guitarrista do Smith, também, que foi super gentil comigo. A gente bateu foto, trocou ideia. Então, assim, eu tenho sorte de, quando eu vou socializar, assim, eu nunca fui maltratado. Nunca se decepcionou com nenhum? Me decepcionei uma vez aqui em Fortaleza, que eu abri pro Manu Chao, e eu fui pedir uma foto com ele, e ele foi meio hostil comigo. É mesmo? Mas acho que foi o dia também, porque também tive uma outra chance de estar com ele, e ele foi muito mais generoso. Simpático. Mas eu fiquei muitos anos traumatizado, assim, porque ele foi muito grosso comigo, assim, muito grosso. É mesmo, comigo, cara. E com a Naira. A gente entrou para falar com ele num camarim, que estavam uns amigos em comum, e a gente pediu para fazer... Cumprimentamos, ele não respondeu, e a gente... falou de novo, perguntou se podia fazer uma foto. Ele falou que não ia bater a foto, e quando a gente saiu, ele fechou a porta com o pé, assim. Pá! Caralho, que merda, velho. Aí eu fiquei, assim, anos traumatizado com o Manu Chao, mas tive uma outra situação. Teve um comeback. Tive, ele foi super generoso, e eu entendi que, assim, como eu, como você, como todo mundo, a gente tem dias ruins, né? Mas... foi legal ter tido a redenção. Tido a redenção, porque eu fiquei traumatizado, porque eu amo tanto, acho o som dele tão incrível, e fiquei muito triste com ele por muitos anos, mas teve a redenção. Mas é muito delicado, né? Quando a gente cria uma expectativa muito grande em cima de uma pessoa, não, e assim, corre o risco, né? Nós todos somos humanos, né? Tem dias que a gente tá numa situação, um humor bom, e tem dias que a gente tá num mau humor também, né? O dia que eu encontrei com um ídolo meu e que não foi bom... mas eu tenho essa consciência aí, que eu acho que não tem... eu tenho certeza que não tem nada a ver com ele. João Baroni. Paralama do Sucesso. Sim. Meu ídolo. Eu só toco bateria por causa do João Baroni e eu só componho por causa do Herbert Viana. Eu tive esse ensejo no mesmo show. Batelata. O produtor do Teen Festival, que acabou se tornando um amigo... quer dizer, um amigo não, né? A gente trabalhou juntos no Teen Festival, ele sempre foi muito querido comigo, produziu o programa da Regina Casé, que inclusive a gente fez. É o Hermano Viana, que é irmão do Herbert. Do Herbert, pronto. Pois o lance foi que quando eu encontrei, eu sabia que ia ter um show no Ballroom. Tu é da época do Ballroom? O Botafogo. É no Rio, sim, eu lembro. Eu morei no Rio muito tempo, né? Ballroom, Botafogo ali, o Maitá. Maitá. Acho que é o Maitá, cariocas, me corrijam. E eu fui. Ia ter show da banda Grave, eu acho que era. Aí eu fui. Baroni vai estar lá. O cara não acredita, Baroni vai estar lá. E eu, baterista, eu levei aquela fita João Baroni dá o toque. Que era uma fita cassete. Eu falei, bicho, é isso. É hoje. E aí, redimiu depois? Não, na verdade, ele não foi escroto comigo. Mas a situação... Eu tô tentando, né? Se redimiu, mas se redimiu com a minha mãe. O Baroni. Ele é amigo do... Vai dar certo. Mas, Baroni, você não foi escroto comigo. Você não foi. Você só tava na situação. Mas eu digo, às vezes, quando você é muito fã, às vezes você leva muito... Às vezes, óbvio que não foi o cara que bateu a porta no camarim. Ele foi grosseiro mesmo. Com o Baroni, o Ballroom tava tão cheio
E o Barone tava na plateia. Tipo assim, curtindo o show antes de dar a canja dele. Tal, aí que sei lá o que, eu fui me aproximando, como quem não quer nada com meu amigo. Aí eu só fiz assim, Barone, tu pode assinar a minha fita. Não era fita de Paralamas, era tipo a fita do cara, tá entendendo? Aí ele fez assim, tu me dá a fita, né? Eu tô aqui, e devolveu. Tipo, ele fez assim, pegou, mas pelo menos, assinou e fez assim, ó, devolveu. Aí eu, puxa, ele nem olhou nos meus olhos, cara. Tipo assim, eu não consegui nem falar, cara, sou teu fã. Eu fui amado pra, tipo, João Barone, sou teu fã. Mas eu entendi. Cara, tava lotado. O cara, ele não tinha nem muita vazão. Ia ficar gritando, tava música rolando e tal. Tipo, ele ia ficar gritando. Valeu, só que não, ele pegou a fita, assinou e devolveu. Interessante. Não que eu toquei com ele. Eu tava em Berlim, num restaurante, e entrei. Aí vi um burburinho numa mesa distante da gente. Fiquei curioso. Quando eu cheguei perto, era o Leme do Motorhead. Ego. E aí eu falei, cara, é a minha chance. E fui cumprimentar, e ele foi extremamente simpático. Perguntou de onde eu era, porque eu, né, aquele inglês escroto, quando você tá nervoso. E ele foi super gentil e lembrou, olha só, eu morei uma época com o Edgar, que é o batera do Supla. Olha, entrou. Pode falar. E o Supla conhece todo mundo do rock no mundo inteiro, né? E o Jimmy uma vez tinha ido, não chegou a entrar, mas passou lá em casa para resolver alguma coisa, pegar o Edgar, porque estava com o Supla numa história dessa. E eu ainda trouxe essas... lembra um dia que vocês foram lá, em 2006 ou 2007, não sei o que, o Supla, o cara... não sei se ele falou, porque ele quero logo que esse cara saia daqui de perto de mim, mas ele ainda lembrava da situação, assim... Então, acho que é isso, né? Tem dias que você tá com bom humor, tem outros dias que você não tá. O Dave Grohl era muito amigo dele. Todo mundo fala que o David Grohl é um cara muito gente fina, muito, sabia? Muito gente fina. Eles dizem que ele é o gente boa do rock. Minha igual o amiga, Chris Martin. Essa minha amiga que estava comigo nesse episódio do Lenny, em Berlim, a Lalai, ela teve com ele algumas vezes e disse que ele é muito gentil. Dave Grohl, né? Muito legal. Não, aí eu não sei o que eu faço, não. Que é um dos meus ídolos, assim. Se eu encontro o Dave Grohl, eu acho que eu não faço nada. Nada. Tipo, se ele tá na minha presença assim, eu olho, tipo, massa. Passou aqui. Porque eu sou muito fã dele. Cara, eu tenho uma sorte, assim, com essa coisa de ídolos. Nos anos 90, a minha madrasta, ex-madrasta, né? Trabalhava na Globo. Ela trabalhou a vida inteira na Globo. E eu ia criança para os programas da Globo. E eu fui para um programa da Xuxa, que imagina, nos anos 90, criança era a Xuxa, né? E além de ter participado do show da Xuxa, no final, ela dava aquela marquinha que eu escolhia uma criança. Sim, e dava um beijo. E eu tava lá assim no meio e a Xuxa, vem cá, me escolheu. E tem esse vídeo, esses dias eu resgatei esse VHS quando eu fui lá no Crato no final do ano passado. E digitalizei, vou colocar isso no YouTube. Bota. Que é eu no show da Xuxa, recebendo a marquinha e ela indo embora na nave, eu em close, assim. Cara, o Silvério realizou o sonho dele. Pois é. Foi incrível, super emocionante Quase chorei, aquilo. Foi super bonito, assim. O Silvério é alguém que eu tenho muita admiração e é alguém que eu sinto... Todas as vitórias dele, eu sinto um orgulho pessoal, assim. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, em 99, vindo do Crato... O Silvério, foi quando a gente se conheceu, né? Tem mais de 20 anos. O Silvério já era o Silvério do teatro, já era uma pessoa respeitada, assim. E acompanhar a evolução dele como artista e tudo que ele se tornou. E o mais massa de tudo, assim, é que ele continua sendo aquele mesmo Silvério que eu conheci lá no Cefete, lá na 13 de maio, em 1999. Ele nunca mudou, nunca mudou. É importante, já que você está falando do Silvério, eu dar um depoimento sobre ele. Tipo, às vezes a gente está indo para 100 pessoas aqui, né? A gente recebe muita gente, artista, pessoas que não são artistas, famosos e tal. E ontem, né, foi o primeiro reencontro que a gente teve pós passagem dele nos Nordestinos. Uhum. Um cara extremamente educado. Tipo, veio, me abraçou, deu um beijo. Aí ele foi na minha equipe. Um por um, foi na Bela, foi no Oscar, cumprimento. Não é aquele lance de vim aqui, fiz o programa, se eu encontrar com você de novo,
Não, ele foi na equipe inteirinha, deu um abraço em cada um da equipe, foi super educado, o cara é muito de verdade. Ele é. Artista de verdade. A gente lançou uma faixa ano passado, né, que foi o cover do Limão com Mel, Anjo Querubim. Eu ia perguntar isso, que foi um sucesso, né? Eu tava aqui no auge da pandemia, né, naquela época que estavam morrendo 3, 4 mil pessoas. Foda, né, velho? Em 2001, e eu convidei ele pra fazer a gravação, ele topou. A gente foi pro estúdio, foi muito massa, assim. Aí, na época que ele tava gravando uma série da Netflix, que eu não me recordo o nome, ele tava lá em São Paulo. Eu falei, Silvério, vamos aproveitar para gravar o clipe dessa música. Ele, bora. Aí, a gente, né, montamos um estúdio lá em casa, convidei os profissionais de, né, beleza, figurinista, fotógrafo, iluminador. E quando ele foi embora, todo mundo ficou comentando, assim, da educação dele e da gentileza dele, porque essas mesmas pessoas trabalhavam com pessoas que nem tinham a mesma notoriedade ou que nem tinham o mesmo prestígio e que eram rudes, sabe, tratavam as pessoas como se elas fossem inferiores. Menos, né? E eu falei para ele, é por isso que ele é uma estrela, sabe, assim, por essa razão, assim. Pessoas que conseguem canalizar a energia boa por onde passam... Vai reverberando isso. Reverbera isso. E só coisa boa acontece pra pessoa. É sim. Porque se você é otário chegando num canto com energia de bosta, isso reverbera também. Vixe, mas que... Nossa, não quero. Então você vai só afastando. Quando você gera amor, alegria, né? Exatamente. Tudo que você vai, volta. É o espelho da vida, né? Você vê o Vitor Clay é um cara que é assim, tipo o Magão do CE TV, que não é mais CE, agora é da cidade. Eu adoro ele. O Magão da cidade. Ele veio aqui, né? Aí a gente achou em comum o Vitor Clay. Tipo, a gente falou do Vitor Clay. Eu falei, Magão, teve algum artista que você teve uma experiência assim que você falou, porra, que cara foda ele. Vitor Clay, o caralho, pode crer. O Vitor Clay tem isso aí, que o Silvério tem. De estar no lugar e ser muito massa. Cara, eu acho assim, olha, a regra número 1 para você se dar bem em qualquer coisa é você ser gentil com as pessoas que estão ali no seu... Por mais que seja falso que eu senti assim, que você esteja, sabe... Mas... Ser bem tratado, tratar as pessoas bem é o principal, porque assim, tipo, é como eu quero que as pessoas me tratem, assim, então não faz sentido eu ser grosso com alguém se eu quero que aquela pessoa... E logo em seguida dessa gravação do clipe, a gente fez eu tinha ganhado em 2020 o prêmio de melhor disco de música eletrônica do Prêmio Dinamite, que é um prêmio... Lembro demais. Que é um prêmio... do governo do estado de São Paulo, com a ONG Dinamite. E o Silvério foi convidado por esse prêmio. Eu ia me apresentar por ter ganhado no ano anterior. E o Silvério foi convidado para ganhar, ia receber um prêmio solene pela contribuição dele à cultura queer aqui no Ceará e no Nordeste. E a gente, né, nós fomos nesse dia no Teatro Sérgio Cardoso. Não tinha plateia, porque estava na pandemia também. Mas a mesma coisa, assim, depois o pessoal da equipe lá do prêmio, todo mundo elogiando, poxa, o Silvério, ele veio, ele foi tão gentil. E é isso mesmo, cara, assim, você dá para as pessoas o que você quer receber, né? Então, não custa nada você ser gentil. Total. E às vezes dar um bom dia, né, já é o suficiente. Já é o suficiente, assim, educação. Verdade. E eu só queria deixar claro aqui para os fãs do Paralamas e do Barone, tá? Que eu fiquei preocupado. Eu amo o Barone, amo os Paralamas, viu? O que você falou da recompensa, ele me recompensou, ele assinou, ele só não teve como olhar para mim. Mas a minha mãe encontrou com ele no aeroporto anos depois. 3 anos depois, encontrou com ele e falou, João Barone, é o seguinte, minha mãe era bem desbocada, carioca, bem desbocada, ele estava tomando um cafezinho, aí minha mãe chegou do lado dele e falou, no aeroporto, João Barone, é o seguinte... você me fez gastar 3 mil reais comprando uma bateria. Não sei quanto era na época a bateria. Mamãe comprou a mais de entrada que tinha, porque era o que ela podia pagar na época, para me ajudar a tocar. Você me fez comprar essa bateria, certo? Foi você o responsável, não foi mais ninguém. Desse jeito. Então é o seguinte, meu amigo, você, por favor, assine aqui pro meu filho, diga que é para ele estudar bateria, não é só para ser... Diz aí tem a assinatura do Barone lá, tipo... Massa. Léo, meu amigo, vamos estudar, é importante... Acho que era importante tocar com outros músicos.
Boa. É importante tocar com outros e não só sozinho no quarto, blá, blá, ensinou. Legal. E ela disse que ele foi um amor com É um ela. bom conselho. Toque com outros músicos. E ele fala isso na fita também, eu acho. E disse que o Herbert Viana também foi sensacional. Gente boa, né? Porque tem muita gente que diz que ele era mais difícil e tal, mas ele foi muito legal com minha mãe também. Então, tamo junto. Um dia eu te conheço, Barone. Pronto, já tá marcado aí o date. Um dia. Mas já conheceu o Herbert? Não, eu conheci o Hermano, né, nessa época que... Não sei se tu lembra, a Regina Casé tinha um programa chamado Central da Periferia. Lembro. Que ela ia nas periferias da cidade Era e tocavam... muito bom. E a gente gravou no Conjunto Ceará, não, na Barra do Ceará. Foi um show que tinha, sei lá, 300 mil pessoas. E eu na mão, assim, porque era... aviões, enfim, eram 8 bandas de forró e o montagem, né? Falei, gente do céu, a gente vai ser morto. Só pra dar aquela aqui. quebrada, né? A gente vai ser morto quando entrar aqui. E o Hermando era... eu não sei exatamente a função dele, eu acho que ele era o curador artístico. E conheci ele nessa época, e no ano seguinte ele era o curador do Team Festival, e a gente... teve uma oportunidade de, assim, não somos amigos, mas nos conhecemos. E ele sempre foi extremamente... simpático, né? gentil e atencioso. Enfim, viu em mim e no montagem alguma coisa especial, né? Tanto que ele levou pra Globo, levou pro festival dele. Tem um carinho e uma gratidão por isso. Sensacional, sensacional. Seguinte, como é que Amsterdã, França, entrou na sua vida? Então, em 2011, eu lancei um disco. Na verdade, eu gravei um disco e assinei com um label francês, que na época era da Microsoft, chamava Bajou Records. E o lançamento foi lá na gringa. E eles convidaram, Dani, vem pra cá pra gente fazer umas ações e você ficar por aqui, tentar fazer shows. E eu me mudei pra lá, assim, decidi morar na Holanda, mesmo meu contrato sendo com uma gravadora francesa, porque eu não conhecia ninguém em Paris. Quer dizer, conhecia, mas não tinha tantos conhecidos assim. E na Holanda, que era um país menor, eu conhecia muita gente, brasileiros que trabalhavam com música eletrônica também, assim como eu, que tinham ido embora. Tinha o Júnior Pascal, que era dono, não sei se você lembra do Disco Voador, que era uma boate que tinha aqui em Fortaleza. Pois pode crer. A Priscila Diebe, que era do Forma Noise, que também tinha ido já para trabalhar com música eletrônica. O DJ Zozó, que é um cara daqui também, que fez uma carreira brilhante em São Paulo, que morava lá. Então, assim, tinha vários conhecidos meus. E aí eu preferi ficar em Amsterdã, né? E para ir trabalhar na França, eu subi esse de avião, de ônibus eram 5 horas, e de trem era 2 horas e meia, 3 horas. E eu passei 2011 lá, foi uma experiência incrível. Eu toquei em mais de 10 países, rodei bastante, fiz muito show, consegui fazer coisas muito legais em parceria com esse label que era da Microsoft. Na época ainda tinha MSN, então a gente participou de várias ações com o disco. E foi incrível, porque acabei conhecendo a galera da MTV Internacional, eles gostaram do meu trabalho e me deram uma abertura enorme, não só lá na Europa, mas na MTV americana também, que é a MTV Mãe, né? Na época eles disseram que o meu disco tinha sido o melhor disco já lançado em todos os tempos dentro do segmento, que era o Tropical Bass. Me deram um título de Príncipe Brasileiro do Eletro, assim. Então foi uma experiência muito massa, porque... Príncipe Brasileiro do Eletro. A MTV de Nova York, que fez uma matéria, e essa era a chamada, assim. Eles realmente curtiram e abraçaram. A MTV holandesa também, eu conheci uma galera lá que trabalhava. E foi legal também porque a Holanda é um país, assim, tipo, o país inteiro tem 8 milhões de habitantes, né? Quando eu chegava lá e dizia que eu vinha de uma cidade que tem 20 milhões de habitantes, eles ficavam passados, assim. E eles meu Deus, você tem o Twitter, você tem não sei quantos mil seguidores no Twitter, você é uma super estrela no Brasil. Eu falei, gente, meu trabalho é no underground do Brasil, eu não sou um artista de mainstream, assim. Mas dadas as devidas proporções, assim, para eles lá, e foi muito legal, porque eu conheci muito rápido a galera da moda, a galera da música, o pessoal da noite, assim, foi muito legal, porque eu consegui me infiltrar muito rápido lá na Holanda.
E em Paris tinha esse suporte da gravadora. Então foi um período muito massa, assim, que eu... Foi legal porque para mim foi como se eu estivesse começando de novo, né? Aquela coisa de andar com o disco debaixo do braço, entregando para os DJs e, né? Tentando convencer as pessoas que o que eu fazia era interessante, que eu merecia espaço. E era muito legal, assim, porque tem... Inclusive no YouTube, quem quiser olhar depois, assim, tem shows meus em Paris, a galera surtando, assim, eu cantando em português, e a galera, o pessoal tirando a roupa. Então, foi muito legal, assim, foi um período muito, muito bacana que eu guardo com muito carinho, assim, foi uma época massa. Foda. Temos mensagem do Max. Não entendi. Max Peterson respondeu. Olha! Ai, que maravilha, agora vamos para o áudio. Ei, Max, se não for, eu corto, viu? Ei, mano, podendo falar agora, não me enche o saco, já pensou, eu corto. Pronto. Eca. Calma aí. Eca! Gata, vem aí o Nordeste de Child. Eu sou só a dançarina, mas já tá contando. Peraí, calma aí. Gata, vem aí o Nordeste de Child. Eu sou só a dançarina. Mas já tá contando. Eu canto e ele dança. É a dançarina. Fechou. Ele dança. Beijo, Max. Já eu vou chegar aí na Europa pra aperrear o seu juiz, pra gente queimar a língua com a colher. Seguinte, manda uma mensagem aí pro Justin Timberlake, por favor. Menino Justin, faz tempo que eu não tenho notícia. Porque aqui tá, ó. É verdade que eu vou ter que ler. Leia. É verdade que você foi elogiado pelo Justin Timberlake e que você foi tido pelo The Guardian como o novo Bowie? O Justin Timberlake, ele fez um texto sobre o que ele conhecia de música pop brasileira. E olha que coisa engraçada. Foi uma coisa que puxou a outra, coincidentemente, na mesma época, porque eles não tinham as informações cruzadas. Ele falou que, a frase é a seguinte, abre aspas, que eu era uma mistura de Shine Toy Guns, que é uma banda americana de eletro, com o Prodigy, que, tipo, uma semana depois eu recebi a ligação para abrir a turnê dele. Mistura de Shine Toy Guns, Prodigy e a típica paixão brasileira. Eu achei incrível, assim. Ele escreveu isso? Ele escreveu isso no próprio site dele. Ele falou do meu trabalho, falou do Cansei de Ser Sexy. E de uma banda que não existe mais, que era muito legal, que chamava Copacabana Clube, que é de Curitiba. Esses eram os artistas brasileiros que ele conhecia, e ele fez um texto extenso, assim. Aí quando entra nessa parte que ele citou a gente, ele falou isso, que era uma mistura de Shine Toy Guns com Prod e a típica paixão brasileira. Como é que tu se sentiu? Cara, eu fiquei... Nessa época, foi muito bacana, porque eu estava um pouco triste, porque já era o momento que a gente tinha decidido pausar com a montagem, e eu estava um pouco perdido, sem saber o que fazer. Eu estava lá em São Paulo, os meus companheiros do montagem, o Leco e o Ricardo, tinham voltado para cá, depois que a gente tinha decidido dar essa pausa. E eu estava assim, sem saber o que fazer, né? Eles disseram, você pode continuar com a montagem, usar a marca e chamar outros músicos. E eu fiquei assim, para mim não é interessante que a montagem éramos nós, assim, não faz sentido. Aquele grupo, né? Eu sempre acho estranho quando uma banda bota outras pessoas para cumprir função. Né, assim, tipo, uma banda é uma banda, e uma banda acontece, assim, não foi só mérito meu. Montagem não é um mérito do Daniel exclusivamente, é um mérito de todos nós. Do Ricardo, que era o produtor e foi o mentor da coisa, e do Leco, que fazia a música, assim, tipo... Os elementos, né? Então, assim, tipo... E eu também, assim, não tava assim, o que é que eu vou fazer? E essa coisa do Justin veio numa época que me deu uma alegria, assim, tipo, me deu uma injeção de ânimo para continuar. E, coincidentemente, assim, tipo, uma semana depois, eu recebi uma ligação da Ticket for Fun, né, que é aquela empresa que traz as atrações gringas, convidando para abrir. E deixa eu te contar uma que, quando eles me ligaram, era para abrir a turnê do Prodigy e do Depeche Mode.
Cara, eu quase que eu desmaio assim no telefone. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô aqui sem rumo na minha vida, pensando em desistir para outros lugares. E alguém tá te chamando. E eu fui convidado para abrir o show das duas bandas que eu acho mais incrível nesse mundo. Depeche Mode e Prodigy. Então, assim, tipo, isso é um recado dos deuses para que eu não desanime e que eu siga em frente. Essa coisa que você falou do The Guardians, do Guardian, foi um pouco antes. Eles fizeram essa resenha ainda. O jornalista veio para fazer uma cobertura sobre cultura brasileira e ele viu um show nosso em São Paulo e ele fez um texto, comparou ao Malcolm McLaren, que foi o mentor do Sex Pistols, junto com a Vivienne Westwood. Ele falou que se o Malcolm tivesse visto o nosso show, ele teria adorado. E dentro do texto ele fala que o Daniel tem uma energia como se fosse o novo do David Bowie, esbanja carisma e tem uma energia de que poderia ser um novo David Bowie. Eu quase que eu desmaio, assim, porque foi... Imagina, assim, esse cara é inglês, ele com certeza, né, ele era amigo do Malcolm McLaren. Vivia a parada. O Sex Pistols era uma influência muito grande para montagem. A gente ficava brincando que o Ricardo, nosso produtor, tinha essa mesma... Né, que foi isso, muito parecido com o Sex Pistols. O Ricardo juntou a gente, a gente era amigo da escola e montou uma banda. O Ricardo chamou, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, porque eu acredito que vocês juntos... Tipo quando montava as boy bands, né? Só que montou a montagem. Né? Montagem é uma boy band de eletropunk. Cada um com seu papel. E ele teve essa visão e o próprio cara ter conseguido conectar isso... E isso era uma piada interna nossa, ele conseguiu sentir que era justamente isso. A gente achou assim, tipo, cara, que demais, assim, a gente fez a coisa certa. É um alvará muito importante, assim. Foda. Cara, ó, mudando um pouquinho de assunto. A gente falou do Silvério já, mas ó, você tem um programa na rádio e podcast pela Antena Zero sobre cultura LGBTQIPN+, né? Isso. Como que é esse projeto? Então, existe uma revista... que é do jornalista João Kerr, ele chama Revista Híbrida, e a gente decidiu fazer transformar a ideia da revista num programa de rádio. Eu tinha sido convidado pelo Chiclete, que é o diretor dessa rádio, para fazer alguma coisa. Inicialmente eu tinha pensado em fazer uma coisa mais focada na música cearense, porque eu tinha acabado de lançar a primeira temporada do Porto Dragão Sessions, que é um programa, né, que eu falei no começo, passa tem no streaming do Box Brasil, que é a galera que tem a Fashion TV, a Music Box Brasil, apresentando novos artistas cearenses, e eu estava meio nessa energia de querer continuar com isso, porque foi um programa muito bacana, muito bem feito. Aí acabamos lá decidindo que né, mudar um pouco a temática e ir para essa coisa da revista híbrida, que é uma revista especializada em notícias e culturas direcionada ao público LGBTQIA+. E foi incrível, assim, a gente finalizamos uma temporada com 30 episódios, a gente recebeu muita gente bacana, músicos, políticos, personalidades da TV, e não é como a gente está fazendo aqui, que é um formato de podcast, um bate-papo. Claro. A gente tinha um momento de entrevista, mas a gente tocava músicas brasileiras de artistas LGBTQIA+, especialmente independentes, porque a gente queria dar essa oportunidade, porque a gente sabe que hoje rádio é um esquema de jabá, só toca em rádio quem paga e tal. E a gente queria dar a oportunidade desses artistas terem um espaço numa rádio e tocar sem precisar pagar jabá. E foi muito gostoso, a gente finalizou essa primeira temporada e agora estou decidindo se a gente faz uma segunda ou se eu volto para essa ideia do inicial de fazer uma coisa mais ligada para música cearense. Está em aberto ainda, mas para quem quiser ouvir os programas estão todos no ar na íntegra. Aonde? Em todas as plataformas de streaming que recebem podcast. Spotify, iTunes.
Mas avisando, assim, não é um podcast como esse aqui de entrevista, assim, é um programa de rádio, então vai ter música no meio. Mas é bacana porque além de você ter a coisa, você pode ter acesso a artistas que talvez você não conheça. A gente, né, não ficava focado nos artistas famosos que já tem. A gente tocava também esses artistas, mas assim, a gente sempre dava um espaço, a maior parte do espaço para essa galera que estava começando ou que não tinha tanto espaço em mídia, em imprensa. A gente recebeu várias pessoas aqui do Ceará. A gente fez aqui do Ceará a Luísa Nobel, a gente fez com o Getúlio Abelha. Getúlio vem também. Fizemos com muita gente legal. Então procura lá, chama Antena Híbrida, que é a mistura do nome da rádio, que é a Antena Zero, com a híbrida, que é a revista. Então, Antena Híbrida, se você procurar lá no seu tocador de música que recebem podcast, tem todos lá. Irado. Outra coisa, em 2019 você virou tema de livro, né? Vou ler. O videoclipe na era pós-televisiva, questões de gênero e categorias musicais, na obra de Daniel Peixoto e Johnny Hooker. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, eu acho muito massa, assim, foi incrível porque o autor desse livro, ele é do Crato, né, se formou no Recife, e quando ele convidou, né, que a gente fez as entrevistas, eu nem sabia que o foco principal do livro seria eu e que o meu nome está no livro, e foi uma alegria, assim, porque quando saiu, eu acho muito massa, assim, mais importante do que o hype, do que tá no momento, na imprensa, na mídia, na boca do povo. Eu acho que muito mais interessante do que isso, porque o hype passa. Muito mais importante do que o hype é estar contido na história e permanecer. Toda vez que eu tenho a oportunidade de estar num livro, eu acho incrível, assim, esse livro me deixou muito honrado. O Montagem e eu estamos no livro que conta a história da música eletrônica no Brasil. O Chico Sá, que é do Crato, meu conterrâneo, tem um livro do Crato onde ele me cita também. Essa semana eu fui para o lançamento de um livro de um jornalista, Rodrigo Fal, que é do Rio, que ele é super estudioso da música popular brasileira e teve show do Ednardo no lançamento do livro, que chama A História da Música Brasileira Sem Preconceitos, que ele também cita o Montagem na era na parte da dance music. Então, acho que muito mais legal do que ter um hype, ter um momento, que eu já experimentei isso, eu acho que é fazer história e permanecer. Isso ninguém nunca vai conseguir apagar da história do Montagem, da minha história pessoal, e eu tenho muito orgulho de ter contribuído de alguma maneira para que, né, portas se abrissem para outros artistas e fazer parte de uma história que está tão forte hoje, principalmente quando a gente entra nesse aspecto dos artistas LGBTQIA+, que não tinham voz no passado e que hoje tem, porque é aquela coisa que eu te falei, começou lá nos anos 60, 70 com os Secos e Molhados, e depois, né, Cássia, Edson Cordeiro, Cazuza. E o Montagem, eu acho que emblema muito bem essa personificação de música com militância nos anos 2000 e que não tinha, né? Nos anos 2000, se você pensar assim, tipo, quem é o artista que estava militando, que estava levantando essa bandeira e trazendo a discussão de gênero, né? Assim, tipo, as pessoas diziam, Daniel, a banda do travesti. Eu falei, gente, eu não sou uma travesti, sabe? Assim, eu sou só um menino que eu uso roupas que são ditas de mulheres e assim, tipo, que para mim nem são. E eu acho divertido ser um homem feio que parece com uma mulher bonita, às vezes. E isso foi discutido demais, assim. Mas né? você não é um homem feio, cara. Mas acho que eu sou uma mulher mais bonita quando eu quero. E né, eu lembro, olha, em 2006, eu participei de uma matéria de 2 páginas na capa da Folha Ilustrada da Folha de São Paulo, fazendo um tutorial masculino de como homens deviam se maquiar.
Isso foi um terror na época. As pessoas escreviam cartas, mandavam e-mail para a Folha de São Paulo, indignadas como é que aquilo estava podendo ser feito. E assim, não faz tanto tempo assim, né? Fazem 16, 17 anos isso. E olha a evolução que teve de lá até aqui, onde a gente conseguiu chegar, né? Hoje os artistas LGBTs estão em todos os programas, estão em todas as pautas. Foi aberta a discussão sobre gênero, sobre pronomes, né? Que lindo ter ali no Big Brother falando sobre isso, trazendo conhecimento. E é muito legal ter visto que ali a gente plantou uma semente, não dizendo que nós fomos o responsável por tudo, mas ali foi plantada uma semente que todos esses artistas estão colhendo hoje. Total. E isso é muito massa. Muito massa. É muito importante isso ser passado por esses artistas grandes hoje, ser lembrado, né? Total. A Linha é uma figura que eu tenho muito carinho, assim. Conhece ela? Conheço, a gente já teve uma conversa, várias conversas, ela tocou uma vez aqui, o Silvério trouxe ela para tocar aqui uma vez na Maloca. Eu já a conhecia lá de São Paulo, quando ela começou a cantar, eu a conheci, ela sempre foi muito carinhosa e falava dessa coisa do montagem. A Jupe, que tocava com ela, uma vez já me disse, olha, se um dia eu tive coragem de pegar um microfone, foi porque um dia eu vi o Montagem fazendo isso e você inspirou demais. Foda, né, cara? Muitos outros artistas legais que estão na cena já me falaram coisas muito bonitas. O Matheus Carrilho, da Banda UOL, já falou isso pra mim, eu fiquei super feliz. A própria Felipe Cato, que eu gravei com ela também, ela me disse que tinha ido num show do Montagem lá em 2005, em Porto Alegre, e que aquilo tinha acendido alguma coisa no coração dela para ela fazer, né, seguir com isso. E isso é muito bonito de ouvir, porque é uma coisa que a gente tem consciência. Assim, na época a gente não sabia que estava fazendo uma revolução, a gente só queria se divertir, tomar cerveja de graça, entrar nos lugares né, aquela coisa, sexo, drogas e rock and roll, mas na verdade a gente não tinha consciência que a gente estava começando uma revolução que desencadeou nisso que a gente está vendo hoje. Foda, né? Gostoso de ouvir, porque realmente hoje, se você olhar para o mainstream, tem muito espaço. Cara, assim, olha, que coisa bonita que a gente vê hoje, assim, a Pabllo foi uma divisora de águas gigante, assim, por mais do que acontecesse, se ela desistir hoje, ela vai ser sempre lembrada. Porque ícone, ela virou a cabeça de muita gente e perpetuou essa discussão de gênero que o Montagem começou lá em 2005. Lógico que ela com uma proporção muito maior. Né? Mas a gente vê hoje, tipo, a Glória Groove, que as pessoas, o meio LGBT até brinca que é a drag dos héteros, porque ela conseguiu furar uma bolha mesmo. Rola esse papo? Rola, porque assim, ela se apresenta em eventos assim, tipo, né, os features dela são com artistas do meio hétero e tal. E ela é foda. Ela é maravilhosa, Show do Rock in Rio maravilhosa. É outra que eu tenho. Ela chama Daniel também. Toda vez que a gente conta. E ela é uma dessas que furou a bolha e está no mainstream, né, participando de eventos e de coisas que não são ligados só à nossa comunidade. E isso é incrível, assim, tipo, olha, você vê, Lineker acabou de ganhar um Grammy Latino. Isso é fantástico, sabe? É sensacional. Quando é que a gente podia imaginar que isso poderia estar acontecendo lá em 2005, né? Foram muitas barreiras quebradas e é uma história né, de degrau por degrau você vai construindo e ainda tem muito a se conquistar, ainda tem muito respeito para a gente adquirir, né? Porque a gente sabe que o neofascismo está aí para combater tudo que eles acham, né, que seja politicamente incorreto, mas eu acho que a gente já evoluiu bastante e a cultura, especialmente a música, teve um papel muito importante nessa grandiosidade que é a discussão de temas ligados à comunidade LGBTQIA+. Com certeza. Você conhece a Pabllo? Não, assim, não sou amigo dela. Eu trabalhei em 2017 com o Gork, que é o produtor dela, aqui já era meu amigo desde a época do Bonde do Rolê. Mas em 2017 eu fiz o laboratório de música aqui no Porto Iracema das Artes, ele fez a minha tutoria. E assim, eu não sou amigo dela, mas conheço, a gente já tocou em festivais juntos e tal. Eu tenho total respeito, eu acho ela fantástica. E é uma artista que eu tenho muito orgulho, assim, acho que ela com certeza vai estar, essa coisa que a gente estava falando de estar nos livros e construir história, eu acho que com certeza no futuro ela vai estar em muitos livros. Total. E vai ser sempre lembrada. Total, é um sonho nosso entrevistar nordestina.
Aí, Gork. Nordestina. Assim, quem conseguir articular essa ponte pra gente ser notado pela Pablo vai ser de quebrar esse podcast, né não? Nossa, com certeza. Onde ela tá, ela arrasta... Ela tem uma força muito grande, não só... O público dela é muito Comunidade, fiel. cara. Assim, a comunidade em si, porque assim, ela divide muito, né? Tem muita gente que não gosta dela, assim, eu sempre acompanhei. Ela é muito corajosa, porque ela, né, bateu de frente com um monte de coisa, e principalmente Nas eleições. nas eleições de 2018, que ela já estava dando a cara para bater. Isso é muito importante ser lembrado, né? Sim. Porque teve muita gente que veio para esse lado agora, mas ela já estava lá, então... Ela bateu de frente e ela foi muito corajosa nesse sentido. Muito. O público dela é muito fiel. Então, onde ela vai, ela é tipo a Anitta. Não é? Ela arrasta uma Juliette. Ela arrasta uma turma com ela que... Isso é muito bonito. E quando eu falo comunidade, eu me refiro a fãs mesmo. Aquela galera que é a comunidade dela. Sim. Tipo sim. os cactos da Juliette. Os Vita Lovers. Os Vita Lovers. É aquela galera que é fã do artista, da artista, né? E que, dependente do que ela fizer, eles Tá vão com estar sempre ela. apoiando. Isso Entendeu? é muito e massa. isso é muito foda. Isso é muito foda. E eu admiro muito ela, cara. Cara, é porque ela, assim, ela tem uma coisa que você não compra, você não troca, você não adquire, que você pode investir bilhões e que você nunca vai ter. Ou você nasce ou você não nasce, que é carisma. Totalmente. Ela é muito carismática, né? Ela dialoga... Desde o começo, quando ela surgiu lá em 2015, se eu não me engano, eu sempre soube que ela ia virar um fenômeno justamente porque ela é muito carismática. Além de talentosa, ela é muito carismática. Ela tem uma presença muito forte, né? Ela arrasta, assim. Olha, quando a gente estava fazendo esse laboratório de música lá no Porto Iracema, que o Gork era meu tutor, ele vinha todo mês, ficava uma semana, e a gente trabalhava. E foi quando aconteceu aquele que eu acho aquilo ali uma das coisas mais simbólicas da cultura pop contemporânea, que ela foi tocar num standzinho qualquer no Rock in Rio e ela capturou todo mundo do Rock in Rio para ir para essa coisa e parecia que ela estava tocando no palco mundo, né? porque as atenções estavam todas ali para ela, assim. Aquilo ali eu acho que foi ali que, sabe, foi um antes, aquilo ali é um antes e depois da... E ela merecia um palco mundo. Ela merece, assim, A Glória estava lá ano passado, né? Eu acho que nesse dia... Mas não foi mundo, né? Não foi palco mundo, não foi o Sunset, né? Mas é gigante o palco também. Mas ao mesmo tempo a Pablo tá no line-up dos festivais internacionais, assim, então, né? O que importa é que tá todo mundo indo. Assim, independente de Rock in Rio ou qualquer outro festival... Não é isso que valida ninguém. Seria incrível tê-la lá, porque ela é uma representante muito massa da nossa comunidade. Mas ela não precisa mais disso, né? Tamo lá ou não tando, ela vai ser sempre a Pablo Vittar. Isso aí é indiscutível, né? Total. E no segmento eletrônico? No segmento que você é um dos príncipes, né? Como foi dito na... O que você vê novo que você olha assim, isso aqui tá chegando bem? Olha, tem muita coisa legal, assim. Brasil. Tem uma banda que é contemporânea do Montage, que ficou um tempo em off, que voltou com tudo agora, que é o No Porn, que eles são maravilhosos e que estão num momento muito bom, porque eles voltaram fazendo muita coisa. Tem uma banda de São Paulo que é incrível, que chama Teto Preto, que eu acho eles super pós-montagem, assim, tipo... eles é uma banda de música eletrônica, a vocalista... é completamente subversiva e eu me vejo muito nela na época do Montagem, que ela tira a roupa, ela canta nua, ela canta gritando, e o visual é agressivo, como o Montagem era. Agressivo, assim, não pra mim, eu acho lindo. Sim, claro. Mas pra massa, assim. E ao mesmo tempo eles furaram isso e estão nos festivais também, então eu acho o Teto Preto uma banda muito, muito massa de música eletrônica que vai ser citada. O Jalu é um artista de música eletrônica também que eu acho incrível, ele é do Pará. E faz um eletropop, não sei se nem se eu posso classificar como eletropop, mas enfim, o som dele é música eletrônica e
ele é brilhante, assim. Tem muita gente legal aqui fazendo coisas. Aqui em Fortaleza tem o pessoal do Berlim Tropical, que é uma banda de música eletrônica que é maravilhosa e que são artistas LGBTs também. Tem a Lola, que é uma menina trans. Tem o Lua, que é o produtor musical. Lola? Lola Garcia. Ela atua como DJ, mas ela também canta nesse projeto que chama Berlim Tropical. Antes eles tinham uma outra banda chamada New Model, que inclusive quando eu lancei meu último disco, eu convidei eles para abrir, a gente fez um show no anfiteatro do Dragão do Mar, e foi uma delícia, assim, a curadoria lá do Dragão perguntou quem eu achava que seria interessante abrir, e eu convidei eles porque achava que era legal. Não sei o que aconteceu nesse meio tempo que mudou o nome, mas são as mesmas pessoas. Massa. Envolvidos. Então, podem procurar o Berlim Tropical. Eles tocaram no Férias na API agora, fizeram um show super bonito. Perfeito. E são daqui. São Irado. daqui que merecem atenção. Massa demais. Daniel, seguinte, todo mundo que vem aqui tem uma obrigação. Eita. Que é o quê? Indicar 5 nomes pra sentar o bumbum aqui comigo. É de supetão, não aviso antes. Nordestinos. Nordestinos. Nossa, a lista é gigante. Se quiser dar mais, pode dar. Mas que você acha assim, cara, tem que vir. Todo mundo. Olha, eu acho que o Chico Sá, que é um conterrâneo, Nossa, jornalista, escritor lá muito do bom. Crato. A Suiane Moreira, que é uma amiga minha desde adolescente, que foi, né, uma das maiores top models dos anos 90 e 2000. Ela vai estrear agora na nova novela da Globo. É uma pessoa muito legal de estar aqui, porque além de ter esse resgate, né, do Cariri, ela tem uma história de vida legal. Ela ganhou aquele reality show A Ilha, não sei se você viu isso. Pode e crer. virou maldita, né? Porque no final das contas ela decidiu fazer uma coisa com o prêmio, mas arrasou, ao meu ver. E vai estrear agora na nova novela. Quem mais nordestino pelo mundo? O próprio Johnny Hooker, que está no livro comigo. Quem mais? Pode arrochar. Getúlio Abelha já veio? Getúlio Abelha já está marcado. Pronto, GG também é incrível. Nossa. Já era pra ter rolado. No dia que ele tava vindo, ele perdeu o voo. A cara dele. Mas na verdade, ele não perdeu. Ele atrasou, ele mandou a foto no aeroporto pra provar. Tá? Ele tá aqui, ó, cara, não tô mentindo e tal. O GG é incrível. É muito legal as conversas com ele, que ele é sério, né? As pessoas normalmente acham que ele é aquele personagem dos vídeos e do show. Ele é mais e quando sério. você conversa com ele, ele é seríssimo. É mesmo, né? Então vamos me preparar já. Quem mais? Deixa eu ver aqui, nordestinos pelo mundo. Pessoas que estão lá em São Paulo. Verônica Valentino, que é uma cantora aqui do Ceará, atriz, foi a primeira atriz trans a receber um prêmio Bibi Ferreira pelo espetáculo que ela está fazendo lá em São Paulo, que chama Brenda Lee, o Palácio das Princesas, que é a história de uma travesti que nos anos 80 abrigava as outras travestis que tinham HIV, quando o HIV ainda era um tabu. Então fizeram um musical inspirado na Brenda Lee, a Verônica interpreta a Brenda Lee. Foda, hein? Ela está indicada a um prêmio agora que eu não me recordo qual é, mas ela ganhou o prêmio Bibi Ferreira de melhor atriz. Poxa, tem muitos nordestinos. Jonathan Doll é um nordestino incrível para você entrevistar. Fernando Catatal, do Cidadão Instigado. Já mandamos um convite. A lista é gigante, tem muito nordestino arrasando por aí. Então, ó, vários nomes dela. Chico Sá, Suiane Moreira, Johnny Hooker, Getúlio Abelha. Quem mais que eu falei? Doll. Jonathan Doll, Verônica Valentino, 6. Pronto. Bela, só pedir os arrobas não, os apps que a produção entra em contato e a gente já marca. Formou. Tá doido. Seguinte, mas tem mais uma coisa. Antes da gente partir pro final. Eu preciso saber de você qual é o maior sonho da sua vida. Se você tem, assim, 3 sonhos, aí pode ser no material, pode ser no coletivo, pode ser sonho, enfim. Quais são os sonhos da sua vida que você não realizou e que você, antes de partir desse plano terrestre, quer realizar? Cara, olha, o meu maior sonho hoje em dia é poder garantir, saber que o meu... Eu tenho um filho de 14 anos, né? Sim. Olha, eu sou pai de adolescente. Eu acho que o meu maior sonho é saber que ele vai ter um futuro
seguro, feliz, saudável. E isso é uma coisa que não está totalmente, né, assim, no controle das mãos, assim, né? Mas é o que eu mais quero para a vida no futuro, é que ele possa ser uma pessoa feliz e possa ter uma vida bacana, uma vida de princípios e ser feliz. Assim, eu acho que esse é meu maior sonho. Esse foi. Esse, Vamos fechar nesse. É esse mesmo. Então pronto. Qual o nome do teu filho? Daniel. Pronto. Pra não ter erro. Né? Mas olha, deixa eu contar uma história bem rápida aqui, ó. Quando a mãe dele estava grávida, ela falou: Dani, você vai poder escolher o nome do seu filho. Aí eu falei: ótimo, então quero que seja Zig. Aí ela, porra, Zig. Poxa, mas é legal. Eu falei: Zig do filho do Bob Marley, tem o Zig do Zig Stardust, do David Bowie. Ela falou: mas eu soube que a Rita Lee tem um cachorro que chama Zig. Ah, sacanagem. Aí eu falei: não, tudo bem. Então pode ser Osvaldo, que era o nome do meu avô, e era o nome do meu pai, que ambos já morreram. Ela falou: olha, e quando a Regina ficou grávida, meu pai tinha morrido recentemente, assim, e eu quis fazer essa homenagem para minha avó, que tinha perdido o marido e o filho num espaço de tempo curto. Achei que seria uma bela homenagem, e Osvaldo é um nome bonito. Ela, eu acho lindo, entendo o porquê que você quer homenagear, mas acho Osvaldo um nome muito sério para uma criança. Eu falei: olha, gata, ele só vai ser criança por 12 anos, depois ele vai ter a vida inteira para ser Osvaldo com o nome de adulto. Sabe assim, eu tô contando essa história aqui como se fosse uma conversa, mas a gente quebrou um pau gigante, assim, ficou o último mês da gestação dela, ela já barrigudona, assim, gente, sem se falar por causa dessa história, desse nome. Porque tu queria, Osvaldo? Não, ela me disse que eu ia escolher, Aí, eu escolhi, tive 2 opções e ela não aceitou nenhuma das 2. Então eu falei: escolha você. Aí quando foi perto dele nascer, ela chegou com essa coisa de ser Daniel, né, assim, talvez para botar panos quentes nessa treta, mas eu pedi para ela assim: olha, pode ser Daniel, mas sem ser Daniel segundo, nem filho, nem Júnior, nem nada. Daniel e o nosso sobrenome. E o meu nome é Daniel também por homenagem a um tio meu, que é irmão da minha mãe, que eu tenho muito carinho por ele. E eu achei que também seria uma homenagem, assim, também não estava mais afim de brigar, querida, Daniel, então deixa que ser Daniel, então vai ser Daniel, tá. Se fosse Daniel, Osvaldo, Zig, com o sobrenome da Júnior. O segundo neto. Tá certo demais, meu amigo, foi muito massa essa entrevista, porque assim, você é uma pessoa que tem que estar registrada no Nordestinos. Não faz sentido não estar. Assim, entre todas as pessoas que a gente trouxe aqui, tem aquelas pessoas que são novidade, sabe, que eu tô apresentando pro público, né? A gente teve o Alec. Acho que eu não conheço. Alec. Porra, cara, você conheceu o Alec. Ele é músico? Ele é músico, cantor, e eu tive o maior orgulho de trazer ele aqui, porque ele tava bem no... Assim, eu gosto dessa ousadia. Gente, que vergonha, desculpa. Não, mas ele tá despontando agora. Ah, ok. E o Alec, ele mandou uma mensagem assim pra mim: adoro quem faz isso, viu? Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas não é porque eu não quero, não, porque é muita gente. Ele mandou um e-mail, um assessor dele lá, amigo, e falou: quero muito participar dos nordestinos, tal. Aí, esse aqui é meu single. Olha, 60% das coisas que o Montagem conquistou foi assim. Foi na cara de pau. Foi a gente dizendo assim: olha, a gente é bom, a gente merece estar nesse lugar, a gente queria pelo menos uma oportunidade de mostrar o que a gente é capaz de fazer. Exato. Aí ele mandou, eu falei: você só tem esse single? Só tem esse single. Alex, desculpa, eu vou atrás de você agora. Alec. Aí ele falou: só tenho esse single. Aí eu falei: porra, não, beleza, mas eu vou trazer só tem uma música. Tá começando, o que eu vou ter muito pra falar, né? Aí eu falei: quer saber? Eu vou falar da vida independente, vou falar da correria, do trampo que é não ter ajuda, bababá, e hoje o Alec tá crescendo. Então, assim, ele é um menino que tava chegando. Você já é uma parada que vem lá do Capinar Mato, quando o mato era alto. Então, tem essas pessoas que tem que estar registrado aqui. Catatal é um que a gente quer trazer, a gente está tentando conversar, tentando chegar mais próximo dele, a gente ainda não conseguiu. Sabe quem eu também acho que daria uma boa entrevista? Karine Alexandrino. Ela é uma ótima pessoa, ela é inteligente, as entrevistas dela são muito boas, ela fala muito bem, acho que seria uma oportunidade. E a Karine é uma artista que veio muito antes do Montagem, que eu acho que ela merecia também esse espaço. Tá na indicação. Ó, vou mostrar aqui pra você só. Eu vou cortar do YouTube, tá? Porque senão a gente eu vou mostrar e depois só a reação. Pronto, Alec, mostrei teu som pro cara, viu? Curtiu? Curti. Eu só cortei do YouTube pra eu não levar strike. Aí é chato, né? Não monetiza o nosso Eles episódio. derrubam. Derrubam.
Eu não sei como é que é o Alec, eu acho que o Alec tá independente, então não derrubaria. Mas se tiver gravadora, derruba. Entendi. Entendeu? Mas o Alec é um cara que é uma aposta dos nordestinos, hein? Legal. E eu vou Boa depois sorte fazer a pra ponte. E, cara, eu tô muito honrado de estar aqui. Quando eu vim pra cá, todos os meus amigos, assim, a gente é da mesma geração. E todo mundo, caralho, ele é foda, tem que estar. Então, tá marcado aqui nos Nordestinos pelo Mundo. Você vai fazer um acordo comigo, mesmo que eu fiz com o Silvério. Diga. Tu vai girar aí o mundo e depois tu volta. Volto. Eu tô lançando um disco ainda esse semestre e quando esse disco estiver no mundo... Aí tu volta. E eu tô voltando para São Paulo agora no começo da próxima semana. Depois que eu tiver, quando eu vim aqui de novo para fazer show ou fazer alguma coisa de divulgação do disco, tu volta. A gente bate um papo. Mas antes de ir, você tem que olhar para a câmera da verdade e você vai mandar um alô aí para a comunidade nordestina que está crescendo demais aqui no nosso podcast. Maior orgulho de dizer que a gente está criando comunidade. Esse é o meu maior orgulho. Onde eu tô andando na rua, eu tô sentindo que a nossa comunidade está crescendo, a galera tá reconhecendo a missão, que é da voz mesmo, para artistas nordestinos. Aqui, esse é o palco. Olha, uma coisa que eu acho, assim, eu que vivo em São Paulo há tanto tempo, agora em janeiro foi o aniversário da cidade e eu fiz um post falando, né, os nordestinos construíram São Paulo. Sim. E mantêm a cidade até hoje, porque nós somos uma força da natureza que lá no sul e no sudeste, né, assim, ainda tem essa coisa da xenofobia, mas eu acho que os nordestinos são o povo mais forte e autêntico, e essa coisa que a gente tem de comunidade mesmo que você falou. Eu moro em São Paulo esse tempo todo, eu não tenho nenhum parente lá. Mas a gente se protege tanto lá, porque a gente é uma grande família. E essa coisa da minha experiência, né, na Europa também, foram os nordestinos que me abraçaram, foram os nordestinos que estiveram ali comigo do meu lado. Então, é isso, muita força e vamos ser esse suporte um para o outro, porque nossa comunidade é forte e a gente precisa cada vez mais se proteger, se ajudar e fortalecer essa corrente que a gente forma. Porra! E tenho dito, cara. Foi mal, hein, gente? Assustar. Galera, Daniel Peixoto. Muito obrigado. Muito mito sucesso da cidade. Pra vocês. Mito da cidade. Desbravador de Mato Alto mesmo, que cortou. Mãos calejadas, mas eu faria tudo de novo. E merece o reconhecimento, merece sim ser dito que você foi, sim, uma das pessoas aqui dessa cidade que ajudou mesmo a comunidade LGBT cair mais, PN, né? LGBTQI APN+, é que, né, eu tô me atualizando no novo. A chegar onde chegou. Você parte dessa militância. Tenho muito orgulho dessa trajetória. Eu me lembro da primeira parada do orgulho lá, assim, de pouquíssimas pessoas e o que virou, não estou me referindo só à questão da parada, mas o que virou, né? Hoje a gente tem tantos movimentos culturais ligados a essa força e a essa representatividade e desses artistas brilhantes, né? Que perpetuam esse legado dos artistas LGBTs, né, que a gente já citou aqui, o próprio Silvério, Getúlio, a Verônica Valentina e tantos outros que são importantíssimos, assim como foi o Montagem, para essa solidificação desse respeito que a gente adquiriu e que a gente ainda quer mais, e de muitas outras histórias que ainda vão ser contadas. Isso é muito bacana. Perfeito. Está registrado aqui nos Nordestinos pelo Mundo, viu? Comunidade, um beijo no coração. Galera do Apoia-se, um beijo no coração. Todo mundo que faz esse podcast, comunidade, né? A galera que só cresce aqui. Rumo aos 20 no YouTube, rumo aos 60 no TikTok, rumo aos 40 no Instagram, hein? Estamos crescendo. Boa. Um beijo para vocês. Washington, muito obrigado. Bela, muito obrigado. Tamo junto, a gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. Estamos chegando perto dos 100. É nóis, hein? Sobe a trilha, por favor. É nóis.